Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina Anatomia e Fisiologia Humanas. Nosso código de entrada é o 726, tá? Vou colocar aqui no chat. Vou fixar também aqui para vocês, para quem for chegando depois. Eu sou a Cássia, tá? Eu sou professora mediadora e queria mostrar para vocês nesse iniciozinho algumas informações importantes que tem no AVA de vocês, tá? Então, vou compartilhar a tela rapidinho. Eu tenho os minutinhos iniciais aqui. Sim, fica à Então, vontade, professora. Pode ah, seguir com já que as. abriu, já que abriu nessa página que eu quero mostrar para vocês, que, gente, quando vocês entram em sala de aula aqui no Teams com o login de aluno, vocês têm acesso aqui, ó, a um calendário, onde todas as aulas ficam neste calendário, tá bom? Então, se não aparece para você, você está com o e-mail pessoal. Porque muitos alunos ainda estão entrando em sala de aula com o e-mail pessoal e eles têm dificuldade em ver, às vezes em ouvir, em acessar alguma função aqui do Teams, porque o sistema acaba encarando o aluno como um intruso, quando ele não entra com o e-mail de aluno, que é o número de matrícula, @aluno.uniaselv.com.br, tá bom? Então, vocês precisam acessar o Teams com o login de aluno, tá bom? Então, aqui eu entrei no acesso de uma aluna que está cursando a disciplina, e aí eu quero mostrar para vocês que temos uma ação aqui que é o Recuperaí, gente. Olha só. O Recuperaí é em caso você tenha reprovado em alguma disciplina que já fechou, que já liberou ali a média e você viu que você reprovou, tá aberta a solicitação para você fazer a recuperação dessa disciplina. Todas as disciplinas que entram, não, é disciplina de práticas, estágio, leia aqui o regulamento, ó, sobre Recupera Aí, tem todas as informações sobre essa ação, e aqui Recupera Aí é onde vocês irão solicitar fazer a recuperação, tá bom? Olha só, aqui nós temos Recupera Aí 2025/2, né? Que já passou. No caso, nós estamos aqui no Recupera Aí 2026/1. O prazo de solicitação, dia 6 de abril até o dia 23 de abril, tá? Então, reprovou alguma disciplina, quer fazer recuperação, vocês vão entrar aqui, fazer a leitura, tem toda aqui os requisitos, tá? E aí vocês fazem a solicitação por aqui, ok? Voltando aqui, eu vou entrar aqui na disciplina Anatomia e Fisiologia Humanas. Aqui eu vou clicar em notas e avaliações. E, gente, olha só, a avaliação 1 já está disponível para ser respondida, tá? Aqui, ó, responder online. Ficou aberta dia 13 de abril e vai até o dia 27 de abril, tá? Avaliação 1. O que eu preciso saber para me fazer a avaliação 1? Estudar a unidade 1 da disciplina. E se eu fosse vocês, eu fazia logo, tá? Porque dia 20 já vai abrir a avaliação 2. E aí acaba acumulando conteúdo, né? Eu tenho certeza que vocês estão estudando direitinho as unidades em ordem, já estão aí na unidade 2 lendo, né? Tenho certeza que vocês estão bem planejados em relação ao conteúdo. E é legal que vocês mantenham isso para que não acumule conteúdos, tá bom? Aqui, a avaliação 3, que é o desafio profissional, ele também foi liberado desde o primeiro dia da disciplina e vai até o dia 2 de maio, tá? Para vocês fazerem a avaliação 3, que é o desafio profissional. A avaliação final, ela precisa de um agendamento. Vocês vão agendar, escolher o dia e horário que vocês estão disponíveis para ir lá no polo fazer a avaliação final. Vai ter lá uma prova de marcar, que vocês vão marcar lá, de acordo com o que vocês estudaram na disciplina,
Fez as 4 avaliações, vai gerar uma média. Média abaixo de 6, reprovado. Média acima de 7, aprovado na disciplina, tá? E aí, bora abrir aqui rapidinho, ó. O que eu preciso fazer nesse desafio profissional? Aí o aluno tem que entrar aqui, fazer a leitura da situação que essa questão vai te colocar. Vocês vão refletir, responder. Vai ter um template que vocês vão preencher para anexar. Então, tem que ler com atenção aqui, tá bom? E o que vai pedir aqui esse desafio profissional? Ele vai te colocar numa situação como se você já tivesse se formado, como se você já estivesse atuando na sua área. E aí, vocês vão ter que fazer a leitura aqui. Lembrando que é sempre baseado na disciplina, tá? Sempre baseado a situação na disciplina que vocês estão cursando. Aqui é anatomia, né? E fisiologia humanas. Então, qual é a situação aqui? Ana Paula, 35 anos, é analista de sistemas e passa em média de 8 a 10 horas diárias digitando e utilizando o mouse. Nos últimos 6 meses, ela começou a sentir uma dor persistente, formigamento e fraqueza na região do antebraço e da mão direita. A dor se intensifica ao final do dia e a impede de realizar movimentos simples como segurar uma xícara. Após procurar atendimento médico, Ana Paula foi diagnosticada com tendinite na musculatura extensora do antebraço, um quadro clássico de Ler-Dort, que é distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Identifica as estruturas anatômicas afetadas, descreva os componentes do sistema locomotor, e aí que tem aqui entre parênteses, né, ossos, articulações, músculos, tendões envolvidos na região do antebraço e punho, focando naquelas estruturas lesionadas, tendões e as articulações sinovial do punho. Explique o mecanismo fisiológico da lesão, explique a função normal da contratação do músculo estriado esquelético e como a repetição contínua e a sobrecarga resultam na condição da tendinite. Justifique porque esta é uma questão de saúde ocupacional, então ele está te colocando aqui para você responder. Professora, mas aonde eu vou colocar essa resposta? Lá no template? Então, você vai fazer o que ele está pedindo fora a parte, tá? Você vai abrir um Word e vai responder tudo que a questão está pedindo. Depois que você responder tudo, que você vai abrir o template. Aqui, ó, aqui no final tem um template, link do template. E aí, depois que você já respondeu o que a situação problema, né, trouxe, colocou para você refletir e responder, depois que você respondeu, que você vem aqui para o link do template, você baixa e você vai responder o template, sempre levando em consideração o que você fez. É como se você fosse refletir esse desafio, né? O que você respondeu, certo? E aí, preencher o template, vai ter alguns quadradinhos que você vai ter que responder no template. O último quadradinho é o memorial analítico, onde você vai copiar a resposta e vai colar neste quadrado aqui. E o template que você preencheu, você vai transformar ele em PDF e vai anexar logo aqui abaixo, tá? Aqui na opção Navegue. Quem está no computador consegue anexar, certo? Então, mais uma vez, reforçando aí sobre o desafio profissional, que é uma dúvida recorrente dos alunos. Anexou tudo, clique em finalizar, essa avaliação é encaminhada para a fila de correção, tá? Lembrando que não sou eu que corrijo, nem a professora regente, é a tutoria interna que faz a correção desses trabalhos, tá? Então, recebo muito assim, eu já enviei, tá demorando, tem como você olhar? Eu não tenho acesso às respostas, tá? É a tutoria interna, ok? Já tenho 5 minutinhos aqui. E outra, aproveitando que eu estou aqui também, eu queria mostrar para vocês que nós temos uma opção de extensão, que são horas obrigatórias em extensão para que os alunos
cumpram essas horas para poder formá-la no final. Se não cumprir, não se forma, tá? Então, aproveitar que eu estou aqui, ó, aqui na lateral tem um menu, então eu chamo essa lateral aqui de menu, tem várias opções aqui, e dentre elas nós temos, lá no finalzinho, a última opção, extensão. No Leo App, vocês vão ver 5 bolinhas amarelas. Uma delas, acho que é a última, é a extensão, tá? Aqui no computador aparece aqui na lateral. Ao clicar em extensão, vocês vão clicar em minha evolução na extensão para ver quantas horas vocês precisam cumprir. Nesse caso aqui, essa aluna, ela precisa cumprir 349 horas em atividade de extensão. Esse é o primeiro passo, saber quantas horas vocês precisam cumprir até o final aí da sua graduação. Vocês vão anotar essas horas e aí vocês vão para a segunda parte, que é ver os projetos disponíveis que a Uniaselv traz para vocês. E onde estão esses projetos? Aqui, ó, inscrever-se em nova atividade. Clicando aqui, vocês acessam a lista de projetos de extensão. Então, tem aqui projeto de 50 horas, 60 horas, 30 horas, 20 horas. Vocês vão ver, analisar qual desses projetos vocês se interessam. Professora, eu não me interessei em nenhum. Vocês podem escrever um projeto de extensão e inserir aqui para eles analisarem, tá? Mas tem que ser esses projetos aqui. Horas em extensão, o aluno precisa cumprir, participar de projetos que estão aqui. Ah, na minha cidade tem um projeto. Não, não pode. Tem que ser esses aqui que estão no sistema de vocês, tá? Se eu preciso de 394 horas, se eu fizer esse projeto aqui que vale 80, eu já vou diminuir 80 das 394. E assim eu sigo até cumprir todas as horas, tá? E o que eu preciso fazer em cada projeto? Vocês vão clicar no olhinho aqui na lateral, tem um olhinho, ó. Vou clicar aqui e eu consigo ver detalhes desse projeto, o que é para ser feito, as etapas, os documentos importantes, né, que vocês vão precisar comprovar, vão precisar fazer registro fotográfico das etapas que vocês estão fazendo, depois vão precisar preencher um formulário ali para depois anexar e passar na análise, tá, gente? Se estão de acordo ou não. Então, todos os detalhes estão aqui. Tá aqui, ó, etapa, estudo e pesquisa de tema. Ele está explicando com detalhes aqui. Lê o projeto, você gostou? Você vai clicar nos quadradinhos aqui, ó, termo de adesão, e vai incluir. Você está mostrando interesse em participar do projeto. E aí você já pode iniciar com o projeto. Vai ter um prazo para você cumprir. Terminou, anexou ali o documento, a comprovação, ele entra para análise, tá? Foi aprovado, as horas já é abatida, e aí você pode fazer outros até completar todas as horas, tá? Não fez, não se forma, são horas obrigatórias, tá, gente? Então, é isso. Deu aqui cravado. E aí, conforme for surgindo as dúvidas, a gente vai respondendo aqui. Deixa eu ver aqui. Tem um professor mediador, o nome dele é o Will. Ele tem um canal no YouTube, gente, que é maravilhoso. Ele explica tudo que vocês imaginam sobre a minha selva, ele explica. Como fazer desafio profissional, como fazer as atividades de extensão, atividades complementares. Então, sigam ele, o Will. Vou pesquisar e vou mandar aqui no chat para vocês. Nele eu confio, nas informações dele, é importante a gente ficar atento, né, nessas informações na internet. E ele sempre está atualizando. Vídeos antigos dele, ele está sempre atualizando, que a gente sabe que tem mudanças na plataforma, né? Ok? Então é isso, meus amores. Aí eu vou vendo aqui, vou respondendo, mas agora eu vou passar a palavra para a professora Érica, que já deu o meu tempinho, para ela dar continuidade ao conteúdo da disciplina, tá bom? Então, professora Érica. Obrigada, Prof. Cássia. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? Eu vou compartilhar o meu material com vocês. Hoje nós estamos no segundo encontro, mas nós vamos finalizar a unidade 1, né? Faltam alguns slides para a gente fechar. Nós paremos no slide 40.
e depois, na sequência, a gente começa o tema da unidade 2, tá? Tá compartilhando aqui. Então, para quem está chegando hoje como primeiro encontro, né? Talvez não assistiu a aula ou não participou, eu sou a professora Érica e estou trabalhando, né, a disciplina de anatomia nesse semestre aí com vocês, tá bom? Hoje a gente vai dar sequência à parte do sistema esquelético. Deixa eu só me colocar aqui no ponto onde nós tínhamos parado, lá no slide 40, e aí a gente já vai dando sequência. Estamos falando sobre os membros superiores. Bom, eu anotei aqui que nós paramos no slide 40, tá? Estávamos falando então sobre a organização do esqueleto, né? E aí a gente veio conversando sobre os membros superiores, que são os membros que fazem parte do esqueleto apendicular. Nós falamos sobre o cíngulo, né? Ou a cintura escapular, que conecta a região dos membros superiores, então, formada pela escápula, né? E pela clavícula. E aí, então, a gente começa agora a organização do membro, né, superior propriamente dito. Então, essa primeira estrutura óssea que aparece aqui na imagem para nós é o húmero, né? O húmero é um osso longo, ele é encontrado na parte superior, né, do braço, na região do bíceps. E aí nós vamos ter aqui, como característica dessa estrutura óssea, né, a apresentação daquela característica dos ossos que fazem parte dos ossos longos, né? Regiões chamadas de epífises e diáfise, que são bem evidenciadas. E aí aqui nós temos uma imagem, né, a vista anterior da região do húmero e uma vista, então, posterior, tá? Então, lembrando que o húmero fica na região do bíceps. Na parte inferior do antebraço, nós vamos ter duas estruturas ósseas, né? O rádio e a ulna. Então, primeiro a gente vai falar do rádio. O rádio também é um osso longo, só que quando a gente compara ele com o húmero, aquele osso que a gente viu antes, ele é mais fino, né? Com relação à sua estrutura, mas é um osso longo. E ele fica paralelamente à ulna na região do antebraço. Então, nessa parte, né, inferior aqui, na região do antebraço, nós temos dois ossos, eles se sobrepõem ou rotacionam quando a gente faz movimento, né, dessa região do antebraço. É muito importante nessa disciplina vocês utilizarem, gente, o laboratório virtual, tá? Lá na trilha da disciplina tem uma aba chamada Laboratório Virtual e lá vocês têm a possibilidade de interagir, né, com a parte do sistema esquelético, muscular e articular, que é extremamente importante para essa dinâmica, né? Porque a gente vai falando do nome dos ossos, mas qual osso está conectado a outro? Qual é a articulação que está entre essas partes ósseas? Então, ali eu consigo explorar muito bem toda essa parte, né? Além da parte muscular e dos ossos, né? Articulações e músculos que se conectam em cada região. E é uma atividade bem interativa, porque vocês conseguem mover, né? O nosso boneco lá, vocês conseguem retirar partes, né, dos membros superiores e inferiores para evidenciar só a parte muscular, só a parte esquelética ou deixar ele todo completo. Então, é um material bem legal mesmo, tá? Então, o rádio também é um osso longo, todo osso longo a gente viu, né, que tem canal medular, tem as epífises na extremidade, a diáfise, e esse osso, o rádio especificamente, ele fica na região do dedão, né? Eu sempre brinco com os alunos que o dedão é a antena do rádio. Então, se tiver uma questão lá na avaliação, para que vocês façam a identificação, né, do rádio e da ulna, como é que eu vou me organizar, né? Na região do lado do dedão, então na mesma linha, né? Então eu tenho o dedão nessa região que o rádio está. Então o dedão é a antena do rádio. Lembrem disso que aí vocês não se perdem. Já a ulna vai estar na parte inferior, né? Então o rádio ele se conecta na parte superior, né, ao húmero, na sua parte lateral, então, na região do antebraço, a ulna, e nós vamos ter os ossinhos aqui da região do carpo, chamado de escafoide semilunar, que também fazem conexão, então, com o rádio, né, que é o osso que está paralelo nessa região, então, do dedão, né?
São dois ossos que vão compor essa parte aqui do antebraço, como a gente falou. E a ulna também é um osso longo, a gente também vai evidenciar aqui epífises, diáfises, e ela também vai se articular a dois ossos, né? Então, a ulna, ela fica do ladinho do rádio, então há uma conexão, e a ulna está do lado do dedinho, né? Nesse lado de fora, e o rádio, então, do lado de dentro, se a gente ficar numa posição, né? Anatômica, e na parte superior também há uma conexão com o húmero, que é o osso que fica na região do bíceps, que a gente falou. Então, os membros superiores, né, eles são formados pelo húmero, o rádio e a ulna, né? A região, então, da parte dos membros superiores, né? E aí, na parte do antebraço, então, dois ossos. A gente vai ver que segue o mesmo padrão para a região dos membros inferiores, tá? E aí a gente vai para as mãos, que também fazem parte do esqueleto apendicular, né? A região das mãos, nós temos vários ossos. E aqui uma coisa importante, né? Dentro de uma organização didática, a mão ela segue um padrão de separação por regiões. Então a gente separa a mão em três regiões principais, né? A região do carpo, a região do metacarpo e a região das falanges. Então, se tiver uma questão lá na avaliação para vocês assinalarem ou verdadeiro e falso, ou análise de sentença, e a questão for assim, como a mão está subdividida, né? A resposta é carpo, metacarpo e falanges, tá? Mas quando a gente entra nessa parte da anatomia, e aí a gente vai aprofundar, né, o nosso estudo, é importante que a gente trabalhe, né, essa parte de nomenclatura dos ossos. Mas eu já adianto vocês que, por exemplo, na prova, né, não tem nenhuma questão lá pedindo o nome dos ossos do carpo, por exemplo, tá? Então a gente trabalha mais por regiões. As falanges, sim, é importante a gente saber, tá? Então, o que acontece? Nessa região aqui, né, essa região da almofadinha da nossa mão, né, nós temos os ossos que compõem a região chamada de carpo. Então, o que que é o carpo? É a junção de todos esses ossinhos aqui, nós chamamos isso de carpo. São 8 ossos especificamente, eles são distribuídos em duas filas, então a gente tem a primeira, né, mais externa, e a segunda, mais interna, e elas são formadas por esses ossinhos. São ossos pequenos, né? Ossos chamados de ossos curtos, né? Dentro daquela classificação que a gente viu, e tudo isso forma o carpo, tá? Então, quais são, né, os ossos? Eles estão descritos aqui para nós: trapezoide, o trapézio, o escafóide, o captato, o semilunar, o piramidal, o pisiforme e o ramato. Então, esses ossos compreendem a região do carpo. Já na região do metacarpo, é a região da palma da nossa mão, né? Essa partezinha aqui, ó. Nós temos apenas 5 ossos, que são chamados de ossos metacarpianos, tá? Como é que esses ossos eles são classificados? Eles são numerados e eles começam a numeração do dedão para o dedinho, tá? Então, primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro metacarpo, quarto metacarpo e quinto metacarpo, tá? Então, são 5 metacarpos, é a segunda região das mãos. E na extremidade, né, depois dos metacarpos, nós temos os dedos, né? E os dedos, eles são formados por diferentes ossinhos, e esses ossinhos são chamados de falanges, tá? Então, nós temos 14 falanges compondo a região dos dedos, que são esses ossos menores, né? Então, por exemplo, esse aqui é o quinto metacarpo, ele está na região do dedinho. Então, aqui na região do dedinho, a gente tem 3 falanges, né? Elas são bem divididas. A primeira, segunda e terceira falange. E as falanges, elas são nomeadas também de acordo com a sua localização. Então, a primeira falange, essa aqui, então a gente sai do metacarpo, primeira falange, tá? Ela é chamada de falange proximal. Por que que ela tem esse nome? Porque ela está mais próxima à região do metacarpo. Tá vendo que ela está conectada aqui, né? A região do metacarpo.
Entre essas duas falanges, a gente tem uma falange aqui no meio, ó. Tem uma falange aqui e uma na ponta e uma falange no meio. Essa falange do meio, ela é chamada de falange média ou falange medial, tá? As duas nomenclaturas podem ser encontradas em diferentes bibliografias, né? E a falange mais da pontinha é chamada de falange distal. Ela tem esse nome porque ela está mais distante da região do metacarpo. Então, toda essa parte dos dedos, né? São formadas por falanges, são 14 no total. As falanges são classificadas em falange proximal, falange média ou medial e distal. Na região do dedão, né, do polegar, a gente só tem duas falanges aqui. Então, a primeira falange, ela é chamada de falange proximal, porque ela está mais próxima à região do metacarpo. A gente não tem a falange média aqui, ou medial. E a última falange é chamada de distal, porque ela está mais distante, mais longe da região do metacarpo, tá? Então, a mão, ela segue esse padrão de organização. E a gente vai ver que o pé é muito parecido à organização e os membros inferiores também seguem um mesmo padrão, tá? Então, lá nos membros superiores, a gente viu que tinha um símbolo ou uma cintura, né? Que prendia a região dos membros superiores, na região das costas e aqui na parte do ombro, né? A clavícula e a escápula. Nos membros inferiores, a gente segue o mesmo padrão. Existe uma região chamada de cinta pélvica ou cintura pélvica, que é estruturada, né? Pelos ossos do quadril, essa região popularmente conhecida como bacia, e é o ponto de inserção para o fêmur, né? A gente vai ter inserção do fêmur nessa região aqui dos ossos que a gente chama de ossos do quadril ou ossos da bacia, popularmente. O sacro, que faz parte do esqueleto axial, né? Faz parte da coluna, aquela parte final, ele também faz parte dessa cinta pélvica, dessa estruturação, né? Para que os membros inferiores se fixem aí nessa região, tá? Bom, como é que essa cintura, né, pélvica, ou essa cinta pélvica, ela está estruturada? Nós temos aqui uma imagem, né, desses ossos que compõem essa cinta, e aqui a gente tem uma imagem, uma vista lateral. Então, nessa parte superior, nós temos o ilho, né? Nessa parte azul aqui, nós temos o isquio, e aqui, não sei se para vocês aparece vermelho ou rosa, mas é o pubis. Então, são três estruturas ósseas que vão se unir, né, para compor essa região que a gente chama de osso ilíaco, que na verdade é formado pelo ilho, pelo isquio e pelo pubis, tá? E vão formar toda essa parte de sustentação aí para a inserção do fêmur. Uma vista medial, então de novo a gente vê o ilho, né, o isquio e o pubis, só que em posições diferentes. E aí então a gente começa a falar da região dos membros apendiculares, né, inferiores propriamente dito. Então o primeiro osso que a gente vai falar é o fêmur, que é o osso que fica na região da coxa, né? É o osso maior e mais forte do esqueleto. Então, ele está, né, relacionado toda a parte de sustentação do nosso corpo, juntamente com a coluna, que também desempenha essa função. Mas aqui a gente tem um osso extremamente forte, né? É um osso longo, tem canal medular. A gente vai evidenciar aqui região de epífise, região de diáfise, né? Responsável aí, então, pelo crescimento. E esse osso, então, está conectado lá na parte da cintura pélvica ou do osso ilíaco, tá? E o fêmur, ele vai se conectar ao osso ilíaco, então, né? A gente viu que tem uma região lá dentro da parte óssea onde a cabeça do fêmur ela é inserida, né? Abaixo do fêmur, né? Nós vamos ter aqui conectada a região da patela e na parte inferior nós vamos ter a tíbia, que fica na região da panturrilha, né? Compondo aí então a panturrilha. Esse ossinho aqui é o osso do joelho, nossa antiga rótula, né? Hoje a nomenclatura mudou, né? Foi alterada.
já tem um tempo, né? Mas talvez alguns conheçam ainda como rótula, e é chamado de patela, tá? Esse osso ele tem um formato mais arredondado, né? Mas ele tem a sua organização mais achatada, lembra muito a estrutura, né, do externo como um osso chato, e ela vai se conectar diretamente ao fêmur, né? Formando essa região do joelho. Claro que no joelho nós não temos só ossos, né? A gente tem toda a parte de ligamentos nessa região, tendões. Então, aquele material que vocês têm online lá da prática virtual é bem importante para explorar toda essa parte de ligamentos também e articulações, né? Tendões dessa região do joelho, tá? E aí, então, ela está, né? Especificamente na região do fêmur. Na parte inferior do fêmur, na região da panturrilha, então, nós temos dois ossos. E olha só como é parecido, né? Nos membros superiores, a gente tem o húmero, na parte do antebraço, nós temos dois ossos. Na coxa, a gente tem um osso maior, e na parte inferior, nós temos dois ossos também, tá? Na parte inferior, o primeiro osso que a gente vai falar é a tíbia. Ele é o segundo osso mais longo do esqueleto, né? Então, o primeiro a gente viu que é o fêmur e o segundo, né, é a tíbia, tá? A tíbia, ela fica na parte medial da perna, porque a parte distal é a região do pé, né? Então, ele é um osso longo também, ele é um osso par, porque a gente tem dois, perna direita, né, e esquerda, e é um osso extremamente resistente, né? É um osso forte quando a gente compara, por exemplo, com a fíbula, que está lá na parte mais externa, que é um osso mais fininho, tá? E a tíbia ela vai se articular então com o fêmur, né? Na parte superior, na região da coxa, a gente tem o fêmur, na parte lateral, a fíbula, e na parte inferior, na parte distal, né, na região do pé, nós temos então o talos, que a gente vai ver depois, tá? A fíbula é um osso longo também, ela tá de maneira lateral, né, a tíbia, e se a gente comparar, é um osso mais fino, né, do que a tíbia. Então, apesar de ser longo, ele é mais fino. E ele fica nessa parte de fora, né, da nossa panturrilha. Então, a gente numa posição, né, em pé, assim, anatomicamente, a fíbula, ela tá na parte mais externa, né? Quando acontece, por exemplo, em lutas, né, de MMA, lesões na perna, né, chutes nessa região da panturrilha, normalmente é esse osso que quebra, né, e justamente por ele ser mais fino. Então, vocês vão lembrar, né, a fíbula tá do lado externo e ela é mais fina, tá? Ela vai se articular, então, lateral, né, a tíbia, e na parte inferior, na região do pé, ao talos, que a gente vai ver, né, logo mais, tá? O pé, ele segue um padrão também muito parecido com as mãos. Então, o pé, ele também está organizado por regiões. Nós temos, né, 3 regiões como na mão. Nas mãos, as regiões são chamadas de carpo, metacarpo e falanges. Nos pés, nós chamamos tarso, metatarso e falanges. E o padrão é o mesmo, tá? Então, na região dos pés, na região do tarso, nós também temos 2 fileiras estruturadas, né? Então, aqui a gente tem a primeira fileira e a segunda, né? Só que ao invés de termos 8 ossos, como nós temos no carpo, nós temos 7, tá? E aí nós vamos ter na região proximal aqui o calcâneo, né? Que fica bem evidenciado aqui, é um osso que fica na região do calcanhar, como o nome já diz, né? E aqui nós temos a região do talos. É esse osso aqui que se articula, né? A fíbula que a gente viu antes, tá? Depois, na parte distal, nós temos outros ossos que ficam nessa região aqui, né? Ossos chamados de navicular. Aqui a gente tem o cuboide, né? O cuneiforme medial, o intermediário e o lateral, tá?
É importante saber o nome desses ossinhos detalhadamente? Para fins de estudos, né, na prática de trabalho de vocês do dia a dia, é importante sim, tá? Mas para avaliação, a gente trabalha essa parte das regiões, tá? Então, tarso, metatarso e falanges. É importante vocês se atentarem a isso. Nessa região aqui, depois dos ossos, né, do tarso, então, nós temos a região do metatarso. Fica bem na região ali, né, do meio dos pés, tá? E nós temos 5 ossos, eles seguem o mesmo padrão da mão, eles são numerados, começando do dedão para o dedinho. Então, primeiro metatarso, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarso, tá? E os dedos, eles seguem a mesma estrutura das mãos. Nós temos também 14 falanges, né, que se distribuem nos dedos dos pés, assim como acontece nas mãos, e a gente tem a mesma organização aqui, né? A primeira falange é chamada de falange proximal, porque está mais perto, mais próxima, tá? Do metacarpo. A falange do meio, chamada de média ou medial, e a mais distante, chamada de distal. Isso vale, né, para as falanges, né? Então, do segundo ao quinto, na região do metacarpo. As falanges do primeiro metacarpo, né, que seria a região do dedão do pé, que a gente chama de hálux, ela tem também apenas, né, 2 falanges, a proximal, que está mais perto da região do metacarpo, e a distal, que está mais distante. Então, não apresenta também a falange média ou medial, assim como, né, os dedos das mãos, tá? Isso é importante vocês prestarem atenção, né? Porque pode ser que seja conteúdo de avaliação, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês agora o meu material da unidade 2, e aí a gente já vai iniciar assim que ele estiver carregado. Vamos ver. Já carregou aqui para vocês. Vamos lá. Opa, não carregou certo, só um pouquinho. Vou tentar aqui de novo. Vamos ver se vai dar certo. Carregou da aula 1. Às vezes o Teams, ele dá umas... Bugado, né? Fica meio doidinho, é. Vamos ver se vai. Se não for, eu compartilho na minha tela. Não é o jeito que eu mais gosto, mas é uma opção também. Agora deu certo. Pessoal, nós vamos dar sequência, então, com o conteúdo da unidade 2, né? E a gente sempre faz aquela acolhida no início, né? Para saber como é que vocês estão. Eu não comecei com isso hoje, porque a gente precisava finalizar, na verdade, o conteúdo, tá? Da aula, né? Da unidade anterior. Mas hoje a gente vai falar das funções, né, de digestão. Então, eu gostaria que vocês comentassem aqui para mim, né, se o sistema digestório falasse hoje, né, como é que eles estaria, né? Então, estaria lá na função estômago, estão acelerados, cheio de ansiedade, intestino delgado, tentando absorver o máximo do que a vida está me dando, né? Ou na função fígado, processando muitas emoções e tentando filtrar o que é bom, ou então na função intestino grosso, preciso aprender a deixar ir o que não me serve mais. Comentem ali para mim no chat. Vi que tem bastante gente comentando já. Ai, tem gente que colocou opção muito sono, né? Não tem essa opção. O 2, aqui na minha perspectiva, tá ganhando. É isso aí, o pessoal tá ligado aqui. Muito bom.
4 é o papo de quem terminou o relacionamento, Marcos? Pode ser, né? Às vezes a gente vai carregando muita coisa que não precisa mais, né? Vamos lá. E os intestinos têm essa função de mandar embora aquilo que não serve para o corpo, né? Gente, vamos lá. Obrigada pela participação de vocês, tá? Hoje a gente vai falar sobre o sistema digestório, tá? Mas assim, super importante lembrar vocês. Na trilha da disciplina tem outros materiais que vocês podem e devem consumir, né? Nesse modelo nosso de ensino, nós temos um encontro semanal, né? São a disciplina de anatomia e fisiologia humanas, ainda que é uma disciplina mais geral, né? São muitos sistemas, são todos os sistemas do corpo humano, né? Então a gente não consegue, nessas 4 aulas, abordar todo o conteúdo, né, da disciplina de anatomia. Então, a gente trabalha, né, tópicos da unidade 1, da unidade 2, da unidade 3, e aí todos os demais, né, materiais e suportes estão na trilha para que vocês possam consumir, né, os materiais ali, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre anatomia do sistema digestório, e aí nós vamos entrar também na parte fisiológica, né? Então, como é que funciona esse sistema? A ideia da anatomia é que a gente reconheça os órgãos, mas também entenda o funcionamento, tá? E a gente vai falar também sobre as etapas, né, relacionadas à digestão dos nutrientes, né, e a parte de absorção desses macronutrientes. E aí a gente relaciona também um pouquinho da bioquímica. Eu não sei se vocês tiveram bioquímica, o pessoal da biologia que está fazendo essa disciplina agora, veio da disciplina de bioquímica, tá? Isso é bem importante, né? Essa parte da bioquímica para a gente entender essa parte das enzimas, né? Essa parte de como uma proteína é estruturada, um carboidrato, enfim. Mas a gente vai relembrando algumas coisas, mas não tão aprofundado quanto seria na disciplina de bioquímica, tá bom? Bom, sistema digestório é formado por diferentes órgãos, né, que participam de uma função básica, que é digerir o alimento. A gente vai depois entender por que isso é importante, tá? E aí eu gosto muito dessa imagem, porque ela detalha todas as estruturas do sistema digestório e ela também especifica o que tem em cada uma das regiões. Então, o sistema digestório é composto pela boca, que é a primeira estrutura onde o alimento é ingerido, né? A região da faringe, que é um tubo de passagem, o esôfago, que é um tubo também de condução, o estômago, que é o órgão da digestão química propriamente dita. Aí nós vamos ter intestino delgado, intestino grosso e as glândulas anexas que participam da digestão, né? Fígado, vesícula biliar e o pâncreas, tá? E a gente vai entender também, esqueci de falar aqui das glândulas anexas, né? As glândulas que nós chamamos de salivares, ok? Então, essas são as estruturas que fazem parte do sistema digestório. Claro, existe um detalhamento da região do intestino, da região do duodeno, depois a gente vai olhar para isso também de maneira mais específica, tá? Bom, primeira coisa importante sobre o sistema digestório é entender a diferença entre um órgão do sistema digestório e um órgão anexo ou uma glândula anexa. Alguns autores usam a nomenclatura glândula anexa, tá? Mas vocês também podem encontrar o conceito de órgão anexo. Então, qual é a diferença básica? Os órgãos do trato digestório, sequencialmente, são esses que eu coloquei aqui: a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. E esse já é o caminho sequencial que o alimento percorre ao longo do trato digestório, tá? Então, todos os órgãos do sistema digestório, o alimento passa por dentro deles. Então, o alimento passa por dentro da boca, por dentro da faringe, no esôfago, no estômago e assim por diante, até chegar na estrutura, né, de eliminação, que é o ânus. Os órgãos anexos são órgãos que fazem parte do sistema digestório e auxiliam a digestão. Como é que eles auxiliam a digestão? Eles vão liberar substâncias, né,
que auxiliam no processo de transformação daquela macromolécula, daquela molécula complexa, em uma molécula pequenininha, em uma partícula que pode ser absorvida pelo nosso intestino e chegar então às células para a produção de energia ou ATP, tá? E quais são os órgãos anexos do sistema digestório? As glândulas salivares. Nós temos 3 tipos de glândulas salivares na boca: as parótidas, submandibulares e sublinguais, e cada uma delas, né, tem uma estrutura, uma é maior, uma é menor, e tem uma localização, mas todas elas têm uma função básica: produzir saliva, tá? O fígado e o pâncreas. Então, diferença entre um órgão verdadeiro, né, do trato digestório e um órgão anexo, ok? Uma curiosidade, né? Se a gente fosse fazer um trajeto em linha reta, né, da região da cavidade oral até a região caudal, onde nós temos o ânus, né? O intestino, a via digestória, ela tem aproximadamente de 10 a 12 metros de comprimento. Então, é um caminho bastante longo que o alimento percorre, né? Para que a gente possa obter a energia necessária, tá? Bom, por que falar do sistema digestório, né? Por que ele é importante? A gente sabe que uma das funções básicas, né, da digestão ou da alimentação é nos fornecer energia, né? E um corpo sem energia não consegue fazer absolutamente nada, né? As nossas células precisam de energia para os processos metabólicos que acontecem a nível de célula, os tecidos, os órgãos. A gente precisa de energia para respirar, para caminhar, para correr, para treinar, né? Enfim. Então, todo o processo digestório tem uma função básica, que é disponibilizar a energia para as células para que elas possam utilizar isso, tá? Quando a gente começa a pensar, então, a digestão é um processo extremamente importante, né? Que nos assegura a manutenção da vida. Todo ser vivo tem necessidade de energia, né? No caso dos animais, que somos nós somos chamados de heterótrofos, ou seja, a gente precisa ingerir o alimento, né? Diferente das plantas que fazem fotossíntese e são chamadas de autótrofas, tá? Outra coisa importante sobre a digestão é que durante a etapa digestória, nós temos 2 tipos, né, de transformações que acontecem ali com as partículas de alimento que a gente ingere, né? Então, a primeira etapa a gente chama de transformação, né, ou quebra mecânica. Ela envolve basicamente movimento e está relacionada à parte da boca, onde nós vamos ter toda a parte de mastigação, de quebra desse alimento. E depois nós temos uma parte química, onde há então inserção de sucos, né, ácidos digestivos, que tem uma função de fazer com que essas moléculas grandes que a gente se alimenta, né? A gente chama de macromoléculas, as proteínas, elas sejam quebradas em aminoácidos, que é a menor unidade que compõe uma proteína, porque são essas unidades menores que vão entrar, né, nas células para que aconteça todo o processo metabólico necessário lá, tá? Além dessa quebra, além de nos manter vivos, né, uma das funções da digestão também é transportar todo esse alimento que foi digerido, essa água, né, que a gente encontra também nos alimentos, os sais minerais, e esse transporte acontece ao longo do trato digestório até chegar na região da mucosa intestinal, do intestino delgado, onde ali a gente tem vários capilares sanguíneos que vão então absorver esses nutrientes, né? E eles são então encaminhados até as células através do sangue. Então a gente tem uma parceria aqui também com o sistema circulatório, tá? Os resíduos que não são digeridos ou não são absorvidos, né? São eliminados juntamente com as fezes, né? E são secretadas aí na região que a gente chama de luz do intestino, nessa porção, né, final, e são eliminados pelo ânus, tá? Bom, quais são os eventos ou as etapas relacionadas à digestão? Então, se a gente fosse classificar isso, né,
trazer de uma maneira sequencial o que que acontece desde o momento em que a gente coloca o alimento na boca. Isso pode ser dividido em 5 eventos principais, tá? O primeiro é o evento da ingestão, então, onde a gente, né, seleciona os alimentos que a gente vai consumir e ingere pela via oral, tá? Uma vez que esse alimento é ingerido pela via oral, ele é deglutido. A gente tem aí a língua, né? Toda a parte do céu da boca que participa desse movimento de deglutição. E aí, então, o transporte desse alimento até os órgãos digestórios acontece através de um movimento chamado de movimento peristáltico, ou então, né, o peristaltismo, que é esse movimento da musculatura lisa, até então chegarmos na etapa específica da digestão química, que vai acontecer lá na região do estômago e finalizar na porção inicial do intestino delgado, chamada de duodeno. Na sequência, né, parte de jejum e ilho, nós temos a absorção dos nutrientes e o evento final, então, é a eliminação desses resíduos, né, que não são aproveitados através do mecanismo ou de um evento chamado de defecação, ok? Bom, começamos a nossa conversa pela região oral, pela boca, que é o local da ingestão, então, do alimento, né? A boca é chamada também de cavidade oral ou bucal, e ela tem algumas funções, né? A primeira função é a função da mastigação. Então, nós temos na boca dentes, né? São 32 dentes, a gente vai falar depois dessa dentição. E os dentes, eles têm uma função de cortar, rasgar o alimento, né? Durante a mastigação, essa digestão mecânica vai acontecendo, fazendo com que o alimento seja fragmentado em uma partícula menor. E a mastigação é extremamente importante para as etapas digestórias, né, futuras. Além dessa função de mastigação, na boca, especificamente na região da língua, nós temos as papilas gustativas, que estão relacionadas ao nosso paladar, né? Que faz parte de um dos nossos sentidos. Não é esse o tópico aqui, mas para a gente relembrar, né? Que na língua, então, estão as papilas gustativas responsáveis pelo paladar, tá? Além disso, também começa um processo digestório na região oral, chamado de digestão do amido. E depois a gente vai relembrar o que é o amido, como é que acontece esse processo ali, tá? Então, a boca é responsável pela mastigação, é responsável também pelo paladar, e é o início, né, onde inicia o processo de digestão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso logo mais. Bom, nós temos dois tipos de dentição ao longo da nossa vida, né? A primeira dentição que surge, né, por volta dos 6 meses de idade, em média, é a dentição decídua, também chamados de dentes de leite, né? São dentes que têm uma função já primária de mastigação e são dentes que nós vamos trocar, né, ao longo da nossa vida por uma dentição permanente, que é uma dentição maior e são mais dentes também, tá? Esses dentes, eles seguem um padrão de classificação baseado na sua localização, né, na localização da região oral, e também estão atrelados à função. Então, na parte superior e inferior, bem na frente, nós temos os dentes, né, que nós chamamos de dentes incisivos. Eles estão aqui, ó, em verde, né? Então, os dois dentes maiores e os laterais, e a mesma coisa na parte inferior. São os dentes que ficam mais expostos quando nós sorrimos, né? Na região lateral, logo depois dos incisivos superiores e inferiores, nós temos os caninos. Os caninos têm uma função de perfurar, né? Cortar o alimento. Esses dentes incisivos e caninos são os dentes que a gente utiliza quando a gente vai morder alguma coisa. Vou morder uma maçã, né? Os dentes da frente. Vou morder um pedaço de pão, eu uso esses dentes da frente, né? Então, eles têm uma função de rasgar mesmo o alimento, né? Cortar. Já na parte interna, né, na parte mais profunda da região oral, nós temos os dentes chamados de dentes pré-molares e molares.
Os pré-molares são 2 de cada lado, então são 4 na parte inferior e 4 na parte superior. Eles são dentes com uma base um pouquinho maior, mas não tanto quanto os molares, mas eles já têm uma função de mastigação propriamente dita, tá? E aí nós vamos ter os 3 dentes molares, né, de cada um dos lados, totalizando 6 dentes inferiores e 6 superiores. O último dente molar é o famoso dente do siso, né? Muita gente não tem esse dente, teve que retirar porque falta espaço, porque ele estava nascendo torto, né? Ou o dente teve que ser retirado pela questão da dificuldade de higienizar, ou porque estava entortando um outro dente. Então é muito comum que a gente não tenha esses dentes. Eu mesmo tive que tirar os meus 4 por falta de espaço na arcada dentária, né? Que é algo muito comum, tá? Mas tem pessoas que têm, e ele tem uma função de mastigação, né? Apesar de estar numa região mais profunda, eu acho que é um desafio maior aí também a questão da higiene, né? Então, os dentes, gente, são extremamente importantes para a mastigação. Uma pessoa que tem falta de dentes, ela tem dificuldade na mastigação, e, consequentemente, pode prejudicar, né, toda a parte de absorção de nutrientes. E mastigar os alimentos é extremamente importante, tá? Então, tem pessoas também que não têm o hábito de mastigar, né? Coloca o alimento na boca e já engole, dá uma mastigada muito, né, superficial. Então, essa mastigação completa, né? A alimentação com calma. Hoje em dia, a gente de maneira geral, tem o hábito também de almoçar ou fazer as refeições na frente das telas, né? A gente acaba que nem presta muita atenção no que estamos comendo e na maneira como estamos ingerindo, né? Esse alimento, tá? Então a gente precisa também, né, resgatar algumas coisas aí que são bem importantes para a digestão, tá? E aí Sem nós falar vamos também, então. professora, Oi? de comer bebendo água. Isso Ah, também sim. prejudica, né? Prejudica a digestão, a gente vai falar. O ideal é que seja feito depois, né? E tenha um espaço de tempo, né? Entre ali a alimentação e a ingestão de água. Não é o ideal que se faça isso concomitante. Mas se for necessário, que seja uma porção pequena, né? Porque prejudica essa parte da digestão também, tá? Bom, e aí nós vamos, obrigada, prof, pela contribuição. E aí nós vamos para a região da boca, né? Agora, já falamos dos dentes, né? Vamos analisar aí as glândulas salivares, tá? Bom, as glândulas salivares, elas têm uma função principal, que é produzir saliva, tá? O que que é a saliva, né? A saliva é um líquido transparente que nós temos na boca, tá? E a gente não se dá conta da importância da saliva até termos algum problema e não termos mais saliva, tá? Ela tem uma função extremamente importante, que é manter essa região, né, oral úmida. A saliva facilita a nossa comunicação, a fala, né? Os dentes também estão articulados à parte da estética da face, tá? E também a mastigação. Eu não sei se alguém já teve uma experiência, né, de ter alguma situação que faltou saliva. Existem doenças, né, e que acontecem que as glândulas salivares passam a produzir pouca saliva e aí precisa ser tratada, né, com um dentista. Mas existem algumas condições, por exemplo, alguns tipos de medicamentos que a gente utiliza que também podem prejudicar essa produção de saliva, né? Eu tive uma experiência assim, quando estava fazendo uso de uma medicação para um tratamento médico que eu estava fazendo, e que reduziu muito a minha quantidade de saliva. E era extremamente difícil comer. Você coloca o alimento na boca e você mastiga, o alimento vai de um lado para o outro, né? Gruda nas laterais da parte interna, né? Da bochecha, tem dificuldade para engolir o alimento. Então, a saliva é extremamente importante. O que tem na saliva? A saliva é composta basicamente de água, né? A gente tem algumas proteínas ali que compõem também, e
enzimas, né? Especificamente uma enzima que vai participar do processo de digestão do amido, tá? Sim, antidepressivos têm esse colateral. Alguns medicamentos tarja preta ou tarja vermelha, né, também acabam influenciando. Medicação hormonal também, às vezes, quando a gente está com algum distúrbio, né, e precisa fazer algum tratamento que envolve essa parte, né, hormonal, né. No meu caso, era um problema que eu precisei tratar, que tinha bem essa função hormonal, que era endometriose, né, que é uma doença que acomete a região uterina. E aí eu precisei fazer uso de algumas medicações, né, para tentar controlar ali essa parte do endométrio. E aí, como colateral, eu tive essa diminuição da produção de saliva. É muito ruim. Mas tem pessoas que experimentam isso também quando tem quadros de crise de pânico, de ansiedade, sabe? Também experimentam essa sensação. É muito ruim. E aí a gente dá valor, né, às pequenas coisas do nosso corpo que passam assim despercebidos, né? Ah, é só a saliva, parece uma coisa tão boba, né? Ela também está atrelada à questão da saúde dental, né? Então é extremamente importante. Bom, quais são as glândulas salivares, né? Nós temos três glândulas salivares na região da boca. Então, as glândulas parótidas, né? Ela tá aqui, ó, na região superior. Então, a gente tem duas, né? Uma de cada lado dessa região, aqui próxima à região auditiva. A parótida é a maior glândula salivar, tá? Quando a gente compara com a sublingual. A sublingual, ela está abaixo da língua, tá? E a submandibular fica bem nessa lateralzinha aqui, né? Essa partezinha, elas são menores quando comparadas, né, com a glândula parótida. Qual é a função delas? Independente da localização e do tamanho, elas têm uma função de produção de saliva, tá? Então, a saliva vai umedecer a parte interna da nossa boca, facilitar a mastigação, a deglutição, engolir o alimento, né? Uma ação que a língua também participa junto desse processo, mas na saliva, além da água, das proteínas, né, a gente tem uma enzima chamada de amilase salivar. E por que é importante a gente diferenciar aqui? Porque existe também a amilase pancreática, que é uma enzima produzida pelo pâncreas, como o próprio nome já diz, tá? Então, se uma questão lá da avaliação perguntar para vocês assim, qual a função da amilase salivar, né? Ou onde a amilase salivar atua? A gente precisa rapidamente associar amilase salivar, saliva, boca. Função de digestão do amido, né? Amilase pancreática é uma outra situação, a gente vai falar mais adiante, tá? Essa enzima amilase salivar, ela também pode ser chamada de pitialina. É um nome que está meio em desuso, assim, pelo que eu tenho visto nos livros, né? Nas bibliografias, mas vocês podem se deparar com essa palavra. Então, assim, o que é pitialina? É a mesma coisa que a amilase salivar. São dois nomes, né, sinônimos que a gente tem, tá? Qual é a função dessa enzima amilase salivar que está na saliva, que fica na região da nossa boca? Toda enzima é uma proteína, tá? Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, né? O que uma enzima faz? Ela acelera as reações químicas, ela faz com que o processo, né, de quebra, no caso especificamente aqui da digestão, seja acelerado, seja mais rápido, tá? Mas existem proteínas que não são enzimas, então proteína e enzima não é a mesma coisa. Uma enzima sempre é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Ok? Isso precisa estar claro. Bom, a amilase salivar, ela vai atuar especificamente sobre o amido, tá? O que é o amido? A gente precisa lembrar, relembrar isso, tá? O amido é um carboidrato do tipo polissacarídeo, tá? Então, é um carboidrato complexo. Que esse amido ele é formado? De várias moléculas de glicose.
eu fiz uma representação aqui, né? Cada bolinha dessa é uma molécula de glicose, é um açúcar simples, que a gente chama de monossacarídeo. Quando eu tenho vários monossacarídeos sequencialmente, eu tenho uma molécula muito grande chamada de polissacarídeos. A palavra poli quer dizer muitos. Então, uma molécula grande, uma molécula complexa. O amido, grandão desse jeito, ele não consegue entrar dentro da célula para a produção de energia, produção de ATP, que acontece lá na mitocôndria, uma organela, né, celular, que tem uma função de converter a glicose e o oxigênio em ATP, em energia, tá? Então, o amido precisa sofrer digestão, quebra. E o processo de quebra, de digestão, inicia na boca. Mas para saber, né, que o amido é um carboidrato de origem vegetal, a gente precisa também relembrar quais são os alimentos que têm amido, ou que contêm amido. São os alimentos exclusivamente de origem vegetal, tá? Por que isso? Porque as plantas é que armazenam amido. Então, as plantas, elas têm uma forma de obtenção de alimento a partir da fotossíntese. Então, ela vai lá, ela está fixa no solo, essa planta absorve a água e os minerais pela raiz, ele sobe pelo vaso condutor, né, de seiva bruta, que a gente chama de xilema, vai até a folha. Lá na folha, especificamente numa organela chamada cloroplasto, na presença de um pigmento chamado clorofila, o gás carbônico é absorvido pela folha, entra pela região dos estômatos, o sol, né, a luminosidade incide ali e acontece uma reação química e vai transformar essa água e esses minerais e o dióxido de carbono em oxigênio e glicose. Toda planta, né, ela tem uma necessidade de armazenar parte daquilo que ela produz. E aí nós vamos ter plantas que fazem isso, por exemplo, em grãos, que armazenam, né, a glicose sob a forma de amido em grãos, plantas que armazenam no caule, plantas que armazenam na raiz. Então, são alimentos de origem vegetal que são ricos em amido. O amido é um material de reserva vegetal. Nós, né, animais, nós armazenamos glicose sob a forma de glicogênio hepático, né, então lá no fígado, e glicogênio muscular, que é uma reserva de glicose também, tá? Então, quando você ingere alimentos ricos em amido, então, comi um pão, comi batata inglesa, batata doce, mandioca, aipim, macaxeira, né? A gente tem uma diferença aí em regiões, né, do Brasil. A mandioquinha salsa, ou mandioquinha, ou batata baroa, né? Macarrão, aveia, enfim, as farinhas, né? Milho. A gente está ingerindo amido. E no processo de mastigação, então, enquanto você mastiga esse alimento, mistura ele à saliva, a enzima amilase, ela se conecta a essa grande molécula de açúcar e ela começa a fazer o que a gente chama de processo, né, enzimático, que é essa quebra, então, dessa molécula complexa em uma molécula mais simples. E o que que acontece na região da boca ainda, antes da gente engolir, né? O amido, ele é quebrado em moléculas mais simples, chamadas de maltose, que nada mais é do que um disacarídeo, ó. São duas moléculas agora de glicose. Ainda é uma molécula um pouco mais complexa, mas já aconteceu a quebra. Esse processo de finalização da digestão do amido vai acontecer lá na região do intestino delgado, né? Quando o pâncreas entra em ação ao processo digestório, tá? Então, se tiver uma pergunta lá na avaliação, assim, o João consumiu, né, um lanche, né, por exemplo, consumiu pão, um hambúrguer, vamos pensar assim. Quais são os alimentos que iniciaram, né, ou que iniciou a digestão na boca? Vocês precisam de cara pensar que a digestão na boca é iniciada pela amilase salivar e ela inicia com a quebra do amido. Então, comeu pão, o pão iniciou a digestão ali. Comeu, por exemplo, batata frita, a batata também vai iniciar a digestão ali, porque é rica em amido, né? O hambúrguer é carne, é proteína. Proteína não inicia a digestão aqui, é em outro lugar,
tá? Então, isso precisa ser claro, ficar claro para vocês. Então, a boca tem uma função de digestão mecânica, mastigação, movimento, quebra desse alimento. A gente tem a saliva, que tem a função de lubrificação, né? E auxiliar na mastigação e deglutição, mas também vai participar ativamente da digestão do amido, porque na saliva nós encontramos uma enzima chamada de amilase salivar, ok? Bom, uma vez que o processo, né, iniciou na boca da digestão do amido, a gente agora vai fazer o seguinte: engolir esse alimento. Para engolir esse alimento, nós temos a língua, né? E a região do palato, do osso palatino, no céu da boca, né? Que forma essa região do céu da boca, que a gente chama de palato, que é extremamente importante para a deglutição. Então, a língua, ela sempre toca, né? Essa região ali do palato e ajuda a enviar esse alimento para o próximo órgão, que é a nossa faringe, tá? A faringe é um tubo de condução. Ela vai conectar a boca na parte superior e o esôfago na parte inferior. E ela tem uma subdivisão, né? A faringe ela está dividida em faringe nasal, oral e laríngea. Isso explica, né? Por que a gente já vai ver aqui, deixa eu colocar aqui na imagem. Então, olha só, a gente tem aqui a região da cavidade nasal, essa parte aqui, né, a região do céu da boca, a gente tem a entrada das vias aéreas, né? Então, o ar inspirado entra aqui pelo nariz e passa pela faringe. Na boca, né, a gente tem, finalizou a boca, tem uma passagem aqui, que é a faringe. E aqui na região laríngea. Então, a faringe, ela se subdivide, né, em região nasal, que a gente chama de nasofaringe, região oral, orofaringe, e a região laríngea, né? Também chamada de laringofaringe, tá? O que que acontece aqui? A faringe é um órgão comum ao sistema respiratório e digestório. Com certeza deve ter questão na avaliação sobre isso, tá? Por que que é um órgão comum, né? A gente vê aqui, ó, que existe uma comunicação entre o nariz e a boca. Tanto é que quando a gente pinga um remedinho no nariz, né? A gente sente esse remedinho lá na região oral, porque há uma comunicação aqui com a região da faringe, ok? E depois, né, abaixo aqui da região da faringe, a gente tem o esôfago, que é esse tubo aqui de condução, e na parte anterior, né, na parte da frente, a gente tem a traqueia, que é a via respiratória, tá? O alimento não vai passar por aqui, não pode, não deve passar por aqui. A gente vai ver que tem um mecanismo de controle, né, que é essa parte aqui, essa estrutura aqui, chamada de epiglote, que impede, né, que o alimento faça isso aqui. Ele está na boca, a gente engoliu e ele passe para cá, né? Então, essa região aqui da epiglote, ela vai ficar, né, ou aberta ou fechada, impedindo, então, a passagem do alimento para a região oral, a região respiratória. A gente vai ver melhor isso nos slides da frente, tá? Bom, existem três fases da deglutição, né, para que a gente engula o alimento. A primeira fase a gente chama de fase oral, né, que envolve a região da boca, então, e ela é uma fase voluntária, né? Quando a gente diz que algo é voluntário, quer dizer que a gente controla efetivamente todo esse movimento. Então, a fase da região oral, ela é controlada, né, pela língua e pelo palato duro. Então a gente faz um movimento, tô com o alimento na boca. Ah, já tá ok a mastigação. Então eu decido, vou engolir esse alimento. Por isso que essa fase é voluntária, né? A língua e o céu da boca, que é a região do palato, são extremamente importantes. E aí o alimento ele vai então em direção à faringe. Quando chega nessa região da faringe, né, na região oral, essa parte aqui, nós temos uma ação a partir daqui que é involuntária, ou seja, a gente não controla mais nada. Uma vez que você engoliu o alimento e ele passou pela região da língua, né, a deglutição aconteceu, agora
a ação, né, o controle está todo com o cérebro, que é responsável por cuidar, né, de todo esse processo digestório. Na região faríngea, a gente tem então a parte da faringe, a epiglote, que é aquela parte que fecha, né, a região da traqueia. Depois a gente vai ver melhor. E aí, então, esse mecanismo involuntário, não é a gente que controla isso, né? A epiglote se fecha para que o alimento passe em direção, então, ao esôfago. Se a epiglote estiver aberta, o alimento desce em direção à traqueia e vai para as vias aéreas, tá? E a fase esofagiana, que envolve, então, a região do esôfago, também é involuntária, não somos nós que controlamos. E aqui, né, o bolo alimentar ele é conduzido através dos movimentos que a gente chama de movimentos peristálticos, que a gente vai ver também, tá? Então, ó, cavidade nasal, nariz, faringe, né? Aqui a parte da nasofaringe. Cavidade oral, a parte da orofaringe. E na região da laringe, a laringofaringe, tá? Então, o alimento tá aqui, ó, em verdinho, né? Esse alimento foi mastigado, a digestão do amido iniciou e ele vai descer. Então, ele passa pela região da faringe, que é uma estrutura, né, compartilhada com o sistema respiratório também. E olha a epiglote aqui, ó. Vocês estão vendo que a epiglote aqui, ela está relaxada, né? Então, o alimento vai passar, e se ela estiver relaxada, ele vai fazer o seguinte: ele pode descer aqui e ir, né, para a região das vias aéreas, a laringe, depois, então, a traqueia. A gente não quer que isso aconteça, né? Então, o que acontece aqui com a epiglote? Ela se contrai, ela como se ela se abaixasse, né? Ela fecha a passagem da região da laringe e o alimento segue, então, em direção ao esôfago, tá? O que acontece se o alimento for em direção à laringe? Nós temos um mecanismo no nosso corpo que nos ajuda, né? Sempre que acontece um engasgo, a gente começa quase que instantaneamente a tossir, né? Aí eu vou tomar água e aí eu senti, né, aquela expressão assim, nossa, desceu pelo caminho errado, né? Eu senti que aquela água, o alimento que eu ingeri foi pelo local errado mesmo, né? E realmente foi, né? Vai para a região das vias aéreas, a gente começa a tossir, né? E todo esse movimento de contração da região abdominal causada pela tosse, né? Visa expelir, né? Esse alimento ou esse líquido do trato das vias aéreas, fazendo com que ele volte, né? Então, de onde ele foi ingerido, tá? Então, a tosse é um mecanismo que a gente tem aí para nos auxiliar nisso. Uma vez que o alimento passou pela faringe e a epiglote fechou a passagem da laringe, ele vai agora para o esôfago. Então, a faringe, ela fica comunicando, né, a região da boca e a região do esôfago. Ela está na parte intermediária, né? Então, o alimento entra pela boca, passa pela faringe e vai para a região do esôfago. E o esôfago, ele é um tubo, né? Basicamente é um tubo muscular. Vocês estão vendo que não aconteceu nada digestório aqui ainda. Só na boca iniciou a digestão do amido. Mas tem muitos outros nutrientes ingeridos, né? Que não aconteceu nada ainda aqui, tá? Então, até nesse momento, a gente só tem passagem aí, né, do alimento. O esôfago, ele tem uma subdivisão. Ele começa aqui nessa região, né, na região cervical, e ele desce até a parte abdominal e ele é um tubo de condução e ele tem aproximadamente 25 centímetros de comprimento, tá? Um tamanho aproximado. É uma estrutura muscular e a gente tem uma subdivisão no esôfago, né? A anatomia dele é a seguinte: a gente tem a parte superior, que é o esôfago cervical, que pega ainda na região das vértebras cervicais. Aqui estão, ó, as costelas. Nessa parte aqui da frente vem o osso externo. Aqui a gente tem os pulmões, o diafragma, que está relacionado à respiração, tá? Além da parte cervical, a gente tem também a parte do esôfago torácica, que pega bem na região do tórax, onde estão as vértebras torácicas, e a região abdominal,
que está na região do abdômen, né? Na região das vértebras lombares, mas a gente chama de esôfago abdominal. E o esôfago vai se comunicar então com o estômago. Então, qual é a função do esôfago? Trazer o alimento da faringe até a região do estômago, que é o local, né, de destino, tá? E aí a gente precisa pensar uma coisa que eu sempre falo, né, para os meus alunos, ele está trazendo um alimento de cima para baixo, né? Então, a gravidade ajuda isso, tá? Mas além da questão da gravidade, se a gente tem que impulsionar algo de baixo para cima, eu preciso de muito mais força para fazer isso. De cima para baixo é mais fácil, porque a gravidade auxilia nisso, tá? Mas apesar da gravidade, nós temos, né, a presença de movimentos característicos do trato digestório, chamados de movimentos peristálticos ou peristaltismo. O que é isso, né? É um movimento desempenhado pela musculatura lisa. Toda a musculatura produz movimento, né? Seja o músculo esquelético, o músculo cardíaco, né? Ou a musculatura lisa. Nesse caso aqui, a musculatura do estômago é composta de musculatura lisa, tá? Então, o que acontece? A gente vai tendo uma contração ao longo desse trato, né, digestório, do esôfago. Então, a gente consegue perceber aqui pelas flechas, elas ilustram como acontece o movimento peristáltico. Há uma compressão, é como se eu apertasse uma parte do tecido muscular, enquanto uma parte está apertada, a parte de baixo está relaxada. E aí há um deslocamento. Depois, uma partezinha se aperta de novo, a outra parte relaxa. E aí nós vamos tendo esse movimento acontecendo para trazer, né, esse bolo alimentar para a região então do estômago propriamente dito, tá? Quando o alimento chega aqui no estômago, a coisa vai mudar de figura. Mas antes da gente falar sobre isso, eu vou compartilhar esse videozinho com vocês. Ele é bem legal. Ela vai mostrar o movimento peristáltico, tá? E é bem curtinho, depois a gente já volta a conversar. Certo? E aí o alimento, então, né, chega à região do estômago, e aí agora nós vamos ter uma mudança, né, de figura aqui com relação às funções, tá? O estômago é esse órgão, né, que se conecta então à região do esôfago. Então, para cima a gente tem, né, o esôfago. Qual é a função do esôfago? Trazer o alimento até a região do estômago, tá? Estômago é um órgão que fica na região então abdominal. A gente viu que ele está bem abaixo do diafragma. Tinha uma imagem aqui que dava para ver bem isso. Aqui, ó. Esse aqui é o estômago, né? Conectado então à região do esôfago, abaixo do diafragma, que é uma musculatura, né? Que separa a parte respiratória da parte digestória na região aí torácica e abdominal, tá? Ele é um órgão, né? Que ele tem como se fosse um formato de J e é uma porção mais dilatada. Então, é a primeira porção que a gente tem, né? Esse aumento de volume, uma capacidade para receber, né, esse alimento. E isso acontece porque o estômago não é só um local de passagem, né? O alimento vai permanecer ali por algum tempo. Se a gente olha para a anatomia de cima, né? A boca, a faringe e o esôfago são locais de passagem, né? Tubos de condução, tá? E aí, então, depois a gente vai perceber que aqui há uma porção mais dilatada
e ele é um reservatório, né, desse alimento antes que ele siga então para a região do intestino delgado, tá? Bom, o estômago ele está dividido de maneira anatômica em quatro regiões principais. A gente precisa saber disso, né? Porque a disciplina de anatomia requer isso, que a gente conheça, né, essa parte de organização, anatomia mesmo dos órgãos, tá? A primeira porção é a cárdia, depois eu vou mostrar para vocês. Ela fica na parte superior do estômago, e a função dessa cárdia, né, é um esfíncter, ela vai impedir que o alimento reflua, que ele volte para a região do esôfago. Quando isso acontece, pode causar queimação na região do esôfago, né? Feridas, um quadro que a gente chama de esofagite, tá? A porção do fundo, que é a parte superior do estômago, depois eu vou mostrar também. O corpo, que é a região de maior volume do estômago, e o piloro, que também é um esfíncter, que fica fechadinho, para impedir que o alimento passe, né, para a região do intestino. Então, essa parte aqui de cima é a região da cárdia. Então, o alimento veio do esôfago, entrou aqui, tá? E aí, essa parte aqui se fecha, para impedir que esse conteúdo daqui de dentro volte para cá, para a região do esôfago, tá? Por que isso é importante? Porque a gente vai ter ácido aqui na região do estômago, que pode prejudicar, né, toda essa parte aqui do tecido do esôfago. E aqui a gente tem uma estrutura de proteção que aqui no esôfago não existe, tá? A parte do fundo é essa parte de cima, apesar de ter o nome fundo, parece que é algo que fica, né, por baixo, é a parte de cima da região do estômago. O corpo do estômago, que é essa porção aqui mais dilatada, toda ela, e a parte final, que é a região do piloro, que é um esfíncter também. Esse esfíncter se fecha. Então, o que acontece? Esse aqui está fechado, ele abre, o alimento entra, ele fecha. O alimento está aqui, essa parte aqui também fecha, para garantir que o alimento fique aqui, né, pelo tempo necessário para que aconteça a digestão. E o piloro, ele vai impedir que o alimento passe de maneira prematura, né, para a região do intestino delgado. Porque toda a etapa de digestão precisa acontecer aqui, para que depois, então, o alimento siga, né, em direção à região do intestino para a absorção propriamente dita, tá? Bom, qual é a função do estômago? É o primeiro órgão que a gente vai falar que apresenta sucos, né, químicos, substâncias químicas digestivas. Na boca não tinha, na faringe não tinha, no esôfago não tinha e agora no estômago isso vai acontecer, tá? O alimento vai ficar bastante tempo aqui dentro, né? E especificamente acontece aqui a digestão das proteínas, tá? O que que a gente tem aqui? Na região da boca, nós temos um pH, né, que gira em torno de 6, 6,5, né? Um pH levemente ácido, mas está bem próximo da neutralidade. Quando a gente chega no estômago, o pH cai muito, ele fica extremamente ácido. Então, a gente tem uma redução do pH aqui, quando a gente sai da região da boca para o estômago. Isso, primeiro, é muito importante, porque é uma barreira, né, de proteção contra micro-organismos. Então, se a gente ingerir uma bactéria, um vírus, enfim, um protozoário no alimento, o estômago ser extremamente ácido, né, atua também como uma barreira contra esses micro-organismos. Não quer dizer que mesmo assim a gente não possa ter, né, algum processo infeccioso, né, ou adoecer, ter algum problema relacionado ao estômago, intestino, mas é uma barreira contra patógenos. Uma outra questão dessa diminuição do pH, tornando esse ambiente extremamente ácido, é para favorecer a desnaturação das proteínas. Então, que é basicamente quando uma proteína perde a sua estrutura, né? E aí a gente tem isso bem evidente no processo digestivo, tá? Nós vamos só até aqui hoje. São 20h30. Nós precisamos ir para a próxima aula. Na aula que vem,
Na semana que vem, a gente vai finalizar essa parte da digestão e começar a parte das funções de controle, tá bom? Prof. Cássia, obrigada. Boa noite. Eu preciso ir para outra aula também. Eu que agradeço, professora Érica, aos Obrigada. alunos pela presença. O código de saída é o 783 e a gente se encontra semana que vem, tá bom? A aula vai ficar gravada para vocês acessarem quantas vezes vocês quiserem para fixar o conteúdo, tá? Que foi incrível, por sinal, tá bom? Tchau, tchau, até semana que vem.